Fala, galera ligada no Resenha Bros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos que estão escutando. Como é que você tá, Brunão? Fala aí, galera. Muito bom estar aqui de volta. Pedrão, uma honra falar com você. Vamos começar então. Mais um programa aí pra gente falar sobre tudo da Nintendo. A honra é sempre minha, Brunão. Não tem essa, não. Bom, Brunão, hoje a gente tem um assunto principal que é um assunto que gera muita resenha, e resenha mesmo pra gente conversar, que é os 15 anos do Wii. Agora no final de dezembro e tal, faz 15 anos que o Wii chegou no Brasil e no mundo. Tem um pouquinho de data aí de diferença, né, nos lugares que foram lançados, mas é uma data especial, né, para um console que marcou uma geração e a gente lembra muito bem do Wii, vai falar sobre várias questões dele. Então a gente separou esse programa especialmente, basicamente, para a gente celebrar e comentar tudo como que foi essa geração Wii, né? Que certamente foi um marco, não só na história da Nintendo, como na história dos videogames em si. Vamos começar do começo, Brunão. Você lembra como que você adquiriu o seu Wii na época? Como é que foi? Quando você pegou e tal? Eu lembro que eu conheci o Wii na casa de um amigo, né? Acho que foi na casa do Fefeu. E aí a gente jogou, na ocasião, primeiro o Wii Sports, um clássico, né? Quando o primeiro contato com o Wii sempre é com o Wii Sports. E assim, era muito inovador naquela época o Wii Remote. Você jogar boliche com seus amigos em casa, né? Virtualmente. Então aquilo já me impressionou muito, assim, no primeiro contato. E aí, eu acho que isso foi no ano de 2007. E aí, alguns meses depois, eu consegui comprar um Wii pra mim. Eu lembro que eu peguei logo que lançou, também não lembro exatamente quando, mas foi mais ou menos no lançamento. E é engraçado isso que você falou do Wii Sports, porque todo mundo, né, lembra do Wii Sports, né, que jogou tal, que foi na primeira, né, impressão do Wii. E era uma coisa, assim, uma coisa que me marcou muito, do começo, assim, né? Pô, lançou o Wii, né? Primeiro que, assim, era um fenômeno antes de ser lançado. Eu não sei você, Bruno, mas na época eu ia pra escola de busão, né? E a galera Assim, do ônibus já falava, eu lembro que já tava para lançar o Wii, não tinha lançado ainda. E era um negócio que todo mundo falava, que queria ter, que tava animado, porque era como se fosse uma coisa meio mágica, assim, você ter um videogame que tem controle de movimento, negócio de apontar, um negócio muito à frente do seu tempo. Então, chamava sim. muita atenção. E eu lembro muito disso, da galera conversar, já falar sobre, antes do lançamento. Isso me chama bastante atenção, porque eu olhando para trás, assim, naquela época a gente não tinha a internet tão acessível como a gente tem hoje. Então, para você fazer, tipo, essa notícia se espalhar tanto, tinha que ser uma coisa que chamasse muita atenção na mídia mesmo. Lembro que naquela Sim. época a gente sabia muito sobre a Nintendo pelas revistas, né? Tinha Nintendo World, né? World e tinha É. mais uma, N Gamer, acho que chamava. Sim, acho que E, era isso mesmo. cara, as revistas que a gente ficava sabendo de tudo. Mas isso me marcou muito. E era uma coisa, assim, que entre a gente, né, pessoal, assim, da escola, tudo bem, todo mundo ali, criança, pré-adolescente, sei lá, adolescente, todo mundo ali envolvido, querendo jogar, mas uma coisa que marcou muito é que tinha gente que não jogava videogame e que queria entender, que gostava, queria saber, tipo, porque era uma coisa muito diferente, você, né, usar o controle de movimento. Então eu lembro de até outros, né, aí já passando um pouco mais pra frente, por exemplo, eu ganhei o Wii Fit uma vez. Meus pais compraram, não sei se foi de aniversário, Natal, alguma coisa assim. E aí eu lembro, tipo, o pessoal da minha família, assim, minha tia veio aqui em casa, todo mundo vê, assim, que era um negócio, assim, muito... Todo mundo queria brincar. Era tipo, gente que normalmente não é interessado em videogame, né? Esse E, talvez que foi o ponto mais forte do Wii, que esses controles adicionais de movimento possibilitaram trazer esses jogos casuais para um público que não é o público gamer padrão. Até porque, se você pega uma pessoa que nunca jogou videogame, é engraçado isso. A gente que joga, a gente não tá acostumado muito com isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Outro dia, faz um tempo, na verdade, mas eu tava vendo o que tinha de promoção na eShop do Switch e tinha um jogo que tava de graça.
Agora não tem mais isso, mas antes tinha, na eShop eles deixavam você dar a promoção até ficar de graça, né? Hoje tem um mínimo lá, sei lá, $1, R$1, sei lá. E aí, um jogo que tava de graça era um jogo de jogar paciência, sabe? Aquele jogo de... Sim, você joga com cartas. PC, E aí eu falei, pô, jogo de paciência, tipo, eu nem gosto de paciência, mas minha mãe gosta muito. Ela joga sempre no celular, joga físico mesmo também. Aí eu falei, vou baixar, vou ver se ela, tipo, tá de graça mesmo, né? Aí eu baixei, aí eu mostrei pra ela, né? Ela falou, legal, daí tipo, mostrei pra ela começar a jogar e tal. Uma coisa que é muito básica, assim, quem nunca jogou videogame, aquela já penou muito. Só de usar o analógico para mexer no menu, ela não conseguia acertar onde que ela queria ir, sabe? Porque a pessoa não tá... A gente tá acostumado a fazer tipo tec, 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 um para cima e você solta, né? Quando você quer... E é um movimento muito básico para todo mundo que joga. São coisas que a gente que tá mais acostumado nem pensa que pode ser nem uma pensa. dificuldade. Exato, nem pensa. E eu acho que o Wii teve um pouco disso, que assim, você jogar boliche, se você tá assistindo vai jogar um videogame que tem um boliche, você vai jogar o controle para frente, imitando, como se estivesse jogando boliche. Qualquer um sabe fazer isso, entendeu? Você não precisa Ele acaba ficando mais intuitivo, né? Mais intuitivo, mais fácil de entender. E não só para criança, mas para adulto também, principalmente. Que eu vi muitos que se interessaram ali, pelo menos em jogar uma vez, assim, para conhecer, para ver como que é, por conta dessa facilidade. E por outro lado, no Wii, a Nintendo também não abandonou os jogos, as grandes franquias. Então, por isso que eu acho que foi uma oferta bem completa de jogos, para atender o maior público possível. E nisso ele foi muito bem sucedido. Exatamente. E eu lembro que... E o Wii, é claro, a gente não pode falar do Wii sem entender a história da Nintendo, né? Nintendo vinha do GameCube, que tinha vendido muito pouco em comparação com o PlayStation 2 e mesmo em relação ao Nintendo 64, tinha tido um decréscimo de vendas, número de console, e a Nintendo estava meio que encurralada, ela precisava de algum console que vendesse bastante. A única coisa que sempre vendeu bem, que não foi muito problema, eram os portáteis. Mas na época o console de casa também era bastante importante para a empresa. E o Wii foi a gente pode até dizer que se o Wii não tivesse dado tão certo assim, talvez a Nintendo, sei lá, não sei o que teria sido da Nintendo a partir dali, porque a gente escutava que a situação financeira mesmo da Nintendo era difícil, eles precisavam de um console que vendesse bastante. E aí foi uma estratégia... A gente pode até pensar assim, né? Hoje a gente fala que, deu muito certo, porque vendeu pra caramba o Wii e tal. Mas era arriscado na época, que eles mudaram o foco. Eles falaram assim, a gente vai fazer o próximo videogame, ele vai ser basicamente, vai ter o mesmo CPU basicamente que o GameCube, não vai ter muita coisa de avanço assim, né, de processamento, de gráficos e tal. Mas a gente vai colocar outras funcionalidades. E a ideia deles, que a gente sempre escuta, é que em entrevistas, tal, Miyamoto falando, é que eles queriam trazer um público diferente para o mundo dos videogames. É interessante que é um risco que eles decidiram tomar, porque nessa geração foi quando os concorrentes migraram do Standard Definition para o HD, com 720p ou 1080p, dependendo do jogo, né? Uhum. E a Nintendo não, ela decidiu seguir por outro caminho, que foi essa inovação do controle de movimento e trazer esses jogos menos específicos para atrair esse novo público. Exato. E acho que tem uma série de motivos que explicam, né, o Wii ter dado certo, né? Você falou, teve que a Nintendo não abandonou as franquias mais famosas, Super Mario e tal. Também tem o fato da gente ter falado aí controle de movimento, que é mais fácil de entender, mais intuitivo. E acho que uma outra coisa que é importante a gente frisar é que foi a primeira geração que marcou uma diferença grande de preço entre o console da Nintendo e os consoles Nintendo, PlayStation e Xbox. Então, a partir dali, a gente viu que esses concorrentes, né, a Sony e a Microsoft, sempre tentaram fazer o console mais que tenha melhor CPU, né, mais processamento e tal. Era sempre... Eles concorriam pelo mais avançado tecnicamente. A Nintendo Exatamente. Pensou em outra coisa. E a Nintendo fazendo esse console que tinha sempre, claro, Nintendo sempre puxando alguma coisa em criatividade, né? Então, era uma maneira nova de jogar videogame e também era mais barato.
Eu acho que isso é importante também, porque até hoje a gente tem consoles mais baratos da Nintendo em relação à concorrência, e isso começou ali, na época do Wii. Inclusive agora na Black Friday eu tava dando uma pesquisada para ver se tinha alguma promoção e tal. E cara, mesmo em promoção, Black Friday e tal, é gritante a diferença do preço de um Switch para qualquer console. Sim, até da geração passada. Ele é mais barato que o PlayStation 4, por exemplo, e que o Xbox One, na grande maioria. Então, e só para exemplificar isso, só para exemplificar esses valores, o Wii ele era oferecido a $249,99. O PlayStation 3 começava em $499,99, o modelo de 20 GB. O de 60 GB já era $599,99. E aí o Xbox 360 começava em $299 e poderia chegar até $399, dependendo do armazenamento. Então era uma diferença bem grande. Exatamente, realmente bem gritante a diferença. Principalmente entre o Wii e o PlayStation 3. Né? O Xbox ficou aí no meio do caminho, na maioria dos oferecimentos dele. E foi uma geração também, não sei você, Brunão, mas que para mim foi uma geração que tinha, né, o Wii, o Xbox 360 e o PlayStation 3. E para mim também marcou essa geração, que foi a Xbox crescendo, porque para mim o Xbox antes ele era mais periférico. Mas nessa geração, até se você pegar os números totais de vendas desses 3 consoles, o Wii vendeu mais e os outros 2 venderam muito parecido, quantidade de vendas. E é bem comum, se você olhar, comparar as outras gerações desses consoles, o PlayStation vende sempre muito mais que o Xbox. Quer dizer, o Xbox também vende bastante, mas a diferença normalmente é maior. E nessa época eles basicamente empataram, vamos dizer assim, em número de vendas. Então, foi o Wii com 101 milhões de unidades, o PlayStation 3 com 87 e o Xbox 360 com 84. Exatamente. Isso também colocou o Wii na galeria ali dos consoles mais vendidos de todos os tempos, né? Tem ali, dos consoles de casa da Nintendo, o Wii ainda é o mais vendido da história, né? Da Nintendo. A gente até comentou anteriormente que Sim. É capaz que o Switch ultrapasse ainda dentro do ciclo de vida dele, pelo ritmo que as vendas estão e também pelos lançamentos que ainda vão acontecer, pelo menos até ano que vem. Então é capaz que chegue um número bem parecido, se não ultrapasse. De fato, é bem provável. E é engraçado a gente falar do Wii. É difícil você falar do Wii sem lembrar do Switch, porque tem várias coisas do Switch que, vamos dizer assim, são heranças do Wii, né? Por exemplo, os Joy-Cons, eles não deixam de ser pequenos Wii Remotes, que tem sensor de movimento, né? Que tem várias funcionalidades parecidas com o do Wii. Inclusive, um dos jogos mais vendidos do Switch, se você for pegar o número de vendas, que é um jogo que a gente pouco fala, é o Ring Fit Adventure, que nada mais é do que um sucessor espiritual do Wii Fit, né? Um jogo que para você fazer exercício e tal, e que você adiciona os joysticks naquele, que parece um bambolê, assim, né? Um negócio que você... Legal. De fazer exercício e tal, parece como se fosse um bambolê, ele meio que serve ao mesmo tempo como direção e ele é rígido, então você pode apertar, assim. Parece uma coisa de academia mesmo. Seguindo nesse ponto que você falou, Pedrão, é engraçado reparar que na lista dos jogos mais vendidos do Wii, você tem em primeiro o Wii Sports, em segundo Mario Kart Wii, em terceiro o Wii Sports Resort, em quarto o New Super Mario Bros. Wii, em quinto o Wii Play, em sexto o Wii Fit, sétimo o Wii Fit Plus, oitavo o Super Smash Bros. Brawl, nono o Super Mario Galaxy e décimo Just Dance 3. Então você tem uma mistura, né, dos jogos das grandes franquias da Nintendo com esses jogos casuais que foram introduzidos no Wii mesmo. São como se fossem franquias Wii, né? Franquias de Exatamente, é uma boa analogia. Que começaram ali. Franquias que surgiram no Wii e brigaram ali de igual para igual com os títulos mais tradicionais.
Sim, com certeza. E é interessante porque, assim, você fala assim, o eSports, mas, pô, o eSports vinha basicamente com todos os consoles. Você pode pensar assim, não é exatamente parâmetro. Mas o número 3 é o eSports Resort, que é como se fosse o eSports 2, né, que foi lançado. Então, de fato, mostra que fez bastante sucesso essa compilação de games. E, de fato, era muito legal o eSports. Ele era simples, mas todos os minigames eram muito bem feitos. E é legal a maneira como ele aproveitava ao máximo o Wii Remote. Era muito, muito bom para mostrar a funcionalidade. Exatamente. E aí você já fica pensando, nossa, o que será que podem ainda fazer a partir disso, né? O próprio Mario Kart, o Mario Kart Wii que vinha com o volante para você encaixar o Wii Remote, lembra? Lembro. Tinha vários desses acessórios. Você lembra que tinha um que era tipo uma arma que vinha no jogo do Link, que era chamava Crossbow. Era um jogo spin-off, assim, do Zelda, que era um first-person shooter, como se diz, como se você estivesse num trilho, né, on rail, e aí ia atirando, assim. Foi um dos primeiros jogos, acho que foi um dos jogos, assim, lançamentos do Wii. E tá lá, se você pegar nos mais vendidos... tá em 18º. 18º ali, tá vendo? Tá bem... Link's Crossbow Training. Training, isso, exatamente. Eu não tinha esse jogo, mas eu lembro que pegou também, a galera gostava. E, Brunão, também, já que eu entrei nessa história aí de first person shooter e tal, acho que uma funcionalidade que a gente pode dizer que com certeza foi muito bem-vinda, inclusive para o público mais gamer, hardcore, foi a questão da mira, né? Sim. Porque eram duas coisas diferentes. Você tinha a tecnologia do sensor de movimento no controle e aquela barrinha de sensor que você colocava ali na frente da TV para captar a mira, né? Para parecer mesmo um jogo de arcade, né? Aqueles que você tira a arma e atira. Sim, eu achei que isso foi muito bem-vindo. Até falei em algum outro episódio sobre o Metroid Prime Trilogy, que foi a reedição da trilogia Prime, feita para o Wii e utilizando o Wii Remote para você atirar. Então, fica muito legal, foi muito bem implementado. Outro jogo que eu me lembrei agora que eu cheguei a pegar emprestado com um amigo era um jogo do Medal of Honor, que também usava a mira com o Wii Remote. Então, devem ter outros títulos também, mas eu achei que funcionou muito bem, na maioria dos casos. Tem um jogo que tinha isso num cenário específico, nem tinha a ver com o core do jogo, mas tinha, que era o Mario Strikers Charged, que foi aquele jogo de Mario Strikers, né, que teve o original para GameCube, tipo um jogo de futebol. Sim, eu já joguei totalmente também. Exagerado do Mario e tal. E aí tinha esse Charged. Cara, eu acho que esse foi o jogo que eu mais joguei de Wii. Assim, jogo meio X, assim, né, até para colocar. Mas, cara, esse jogo é muito bom. E até hoje tem uma fanbase muito grande. Eu jogava online na época. Era um dos poucos jogos que era bom, assim, pra jogar online. Eu ganhava bem mais que perdia, Brunão. Top. Bem melhor do que meu desempenho no Smash. E nesse jogo tinha um modo especial, tinha um momento, se você conseguia, era como se você chutasse várias bolas no gol. Você podia fazer vários gols de uma vez. E aí, para você defender, se o seu oponente fizesse isso, para você defender, aí você usava a mira do controle como se fosse a mão do goleiro, para defender a bola, assim. Genial. E, enfim, era bem... Nossa, era muito tenso esse momento do jogo aí, dava nervoso. Tinha várias bolas que tinha que defender. Eu me lembro desse jogo, eu peguei emprestado, era muito bom. Eu não tinha ele, mas joguei bastante emprestado. Eu gosto muito desse gênero de jogos, assim, abrindo parênteses, que são os jogos... Eles se baseiam num esporte real, só que são meio exagerados, mas são bem feitos, né? E assim, normalmente, por exemplo, você pegar um jogo de futebol, beleza. Tem o FIFA lá, que é mais realista e tal. Sim, mas você mudar o jogo pro gameplay ficar muito bom, que nem a Nintendo faz, né? Que tem o Mario Golf, Mario Tênis, tinha esse Mario... o próprio Mario Tênis a gente jogou bastante também. Pra caramba, nossa, muito. E, Brunão, outra coisa muito legal do Wii, que eu lembrei aqui agora, era que ele era retrocompatível com o GameCube, né? Sim, isso era muito bom. E a gente que tinha GameCube, nossa, eu achava o máximo isso. Que era um GameCube menorzinho, assim, dava pra você jogar, levar pra mais portátil até, assim, tal. E é interessante também que, por causa disso, a gente guardou nossos controles de GameCube e dá pra usar até hoje no Switch com o adaptador, então
Olha como eles conseguiram prolongar a vida útil, né, do acessório. Exatamente, com certeza. Podia ter parado ali, né? Podia não ter tido. Mas isso é bem legal também, porque o GameCube não era retrocompatível com o Nintendo 64. Então, foi uma coisa que meio que se iniciou ali também, para os consoles de casa da Nintendo, né? Depois o Wii U... É engraçado eles terem decidido por isso, né? Mesmo considerando que o GameCube não vendeu tanto. Exatamente, Eu também Mas sempre pra pensei gente, nisso. claro que foi uma decisão muito bem-vinda. Eu achei muito maneiro isso, porque, cara, eu pensei exatamente nisso, assim, tava pensando exatamente nisso. Se eles não fizessem, provavelmente ninguém ia deixar de comprar o console, assim, tal, porque, como você mesmo disse, era pouca gente, relativamente, que teve o GameCube. Mas achei legal eles fazerem isso, porque parece que foi meio que uma maneira deles mostrarem que eles estavam se importando com aquela galera que comprou o GameCube, sabe? Falando assim, a gente não vai deixar vocês na mão, assim. Tá, inclusive, né, trazendo uma maneira de jogar o GameCube no Wii. E, cara, por isso, até hoje, outra coisa, uma coisa puxando a outra, assim, né? Que eu acho que o Wii, ele é um console muito, muito bom, porque, assim, ao mesmo tempo, você tem os jogos de Wii, que dá pra você jogar, aí dá pra jogar os jogos de GameCube, e ele tinha o Virtual Console, que foi a estreia do Virtual Console. Então, eu tinha alguns jogos de Nintendo 64 também pro Wii. Então, ele virou o Ultimate Videogame da época dele, porque dava pra você jogar jogos de 64, de Wii, de GameCube, tudo naquele console que eu achava muito maneiro. Os jogos de NES e Super NES também. Eu lembro que eu não tive o Super Nintendo, mas eu jogava assim em casa de amigos e tal, o Super Mario World, que eu gostava muito. E aí, finalmente, quando eu tive o Wii, eu pude comprar o jogo no Virtual Console e jogar inteiro, né? Ter ele pra mim mesmo. Ficou realmente muito completo. E ainda teve mais uma inovação que foram os Miis. Putz, pra você customizar o seu boneco. Eu lembro que no começo a gente passava bastante tempo ali na criação do Mii e depois usar ele nos jogos era bem legal. Isso era muito legal também. Você vê que foram várias boas ideias, né, que a Nintendo teve ali pra fazer o console ficar, enfim, ter toda essa vibe boa. E se você pensar, hoje em dia a quantidade de jogos que tem customização do personagem é imensa, né? Começando, veio lá de 2006 com os Miis e foi sendo aprimorado até hoje. Exato, e os Miis, eles estão aí até hoje, né? Tem no Smash, dá pra você jogar. No Smash você pode jogar. Então, e com o mesmo nome, né? Herdou o nome aí da geração Wii. Isso, E, Brunão, sobre os jogos também, tivemos vários jogos bacanas pro Wii. E eu acho que uma coisa que chama bastante atenção, obviamente, é que quando você pega esses consoles que tiveram muito sucesso, que é o caso do Switch e que foi o caso do Wii, você vê que o console teve muito sucesso quando a Nintendo resolve fazer, por exemplo, 2 jogos de Mario 3D pro mesmo console, 2 Zeldas, né? Sim. Então, por exemplo, um jogo de estreia, de lançamento, que vendeu muito foi o Twilight Princess, né? O Zelda. Eu lembro que ele chegou a ser lançado ainda no GameCube, mas também teve a versão pro Wii. Isso ainda em 2007. Exatamente. Foi lançado, acho que ao mesmo tempo, né? Para os dois, provavelmente. Deixa eu ver... Eu acho que é igual ao Breath of the Wild, que ele também ele foi lançado pro Wii U ao mesmo tempo que foi lançado pro Switch. Na verdade, o Twilight Princess foi lançado em novembro de 2006 ainda. Então, sim, foi um dos primeiros jogos. Né? E aí depois, anos depois, mais pro final do ciclo de vida do Wii, teve o Skyward Sword, que foi agora relançado pro Switch. Verdade. 2 jogos de Zelda, né? 3D e tal, jogos da franquia principal do Zelda, pro mesmo console. E teve o Super Mario Galaxy também, né? 1 e 2. 1 e 2, isso. E, cara, o Super Mario Galaxy era muito legal também, porque eu acho que ele combinava com o Wii, porque o Wii tinha essa coisa de ser meio mágico, né? Você usar sensor de movimento e tal. O Super Mario Galaxy, ele ao mesmo tempo que ele utilizava muito bem as funcionalidades dos controles, ele tinha essa coisa de você andar de ponta cabeça, no espaço, era muito sem legal gravidade, aquilo, né? Eu acho que combinou também um pouco
a vibe, né, do Wii. Só antes de passar para os jogos, né, essa ideia de controle de movimento depois foi aproveitada pela concorrência, né, com o Kinect da Microsoft. Eu não lembro qual era o nome do concorrente da Sony, mas chegou um momento que todas as três tinham controle de movimento, eu acho. Exatamente, eles copiaram na caruda ali, porque viram que, que deu muito certo o negócio. Mas o Kinect fez bastante sucesso, disso eu lembro. O do PlayStation chegou a ter um controle em formato parecido com o Wii Remote, parecia uma bolinha de ping-pong na ponta, assim, era uma bolinha. Mas esse eu acho que até não chegou a fazer tanto sucesso quanto o Kinect. Mas o Kinect era legal porque você não precisava de controle, né? Então a galera gostou também. Isso era uma vantagem, era tipo uma câmera só, né? Que pegava os seus movimentos. Mas engraçado, porque assim, você vê que o Kinect e esse controle do PlayStation 3 aí, com sensor de movimento, eles foram abandonados pela Microsoft e pela Sony eu tava pensando exatamente nisso agora, né? Em silêncio aqui. Cara, eles basicamente abandonaram. Eles não, vamos dizer assim, eles não investiram mais nisso para que continuasse sendo uma coisa importante. E a Nintendo parece que tentou ao máximo manter, porque o Wii U tinha também os controles, alguns basicamente iguais aos controles do Wii. Era retrocompatível, era exatamente a mesma funcionalidade. Sim. E no caso do Switch, mesmo o console sendo portátil, né, ou melhor, híbrido, né, também portátil, eles deram um jeito de ter o controle de movimento quando você estiver jogando na TV. Então isso mostra que, ao máximo, eles tentam continuar com as ideias, né? E ali parece que foi meio que só para concorrer naquele momento, né? Que sim, só para não ficar para trás, mas sem trazer muita novidade, né? E sem um projeto disso ser uma coisa a longo prazo. Tudo bem que, claro, essas empresas, depois a Microsoft e a Sony investiram em outros equipamentos, por exemplo, que o VR, né? O óculos de realidade virtual, tal, realidade aumentada. Então, não é que também eles não trouxeram mais nada de inovação. O PlayStation 5 tem algumas questões legais do controle, né? Que o controle também tem um super vibra, super preciso, os botões que se adaptam, a rigidez do botão se adapta em relação ao jogo, mas enfim, mas aquelas funcionalidades em si foram meio que abandonadas. E só complementando sobre o controle de movimento do PlayStation 3, o nome dele era PlayStation Move. Ele foi lançado em 2010, ou seja, bem depois do Wii Remote. Uhum. E os jogos, hein, Brunão? Eu fiz aqui uma listinha de jogos que eu lembrei. Tem outros jogos que acho que vale a pena a gente comentar. Cara, vou começar aqui, vou passar a bola para você, que acho que seria bom a gente falar, que era o Brawl. O Brawl, ele mudou bastante o paradigma em relação ao Melee do GameCube, porque o Melee, ele era muito rápido. E a luta terminava muito cedo. O boneco ele era isolado muito facilmente. Então ele acabava ficando um jogo muito difícil. Se você não praticava muito nele, ele ficava um jogo meio frustrante. Então, isso é um ponto, um divisor de águas até hoje. Tanto que as pessoas que eram fãs do Melee, quando jogaram o Brawl e não gostaram do jogo, surgiu todo um projeto chamado Project M, que é uma versão da comunidade para trazer a jogabilidade do Melee para o Brawl. Só para você ver o tanto que foi polêmica essa mudança. Uma coisa que eu lembro bastante do Brawl que eu não gostava era que eles tinham introduzido uma mecânica de tropeçar. Quando você tentava correr com o seu personagem, o dash mesmo, se você movia o analógico rápido para um dos lados, ele tinha uma probabilidade de tropeçar e você ficava vulnerável. Mas também, por outro lado, foi talvez o jogo que eu coloquei mais horas no Wii, provavelmente. Deve ter sido um dos primeiros que eu comprei e certamente eu joguei ele até comprar o Wii U. E também trouxeram várias novidades, né? Trouxeram no Brawl
os stages customizados que você podia criar, o modo de história, né, com aquele tema do Subspace Emissary era bom também. Ele começou a se tornar um jogo mais completo, não só focado tanto na luta multiplayer em si, mas também oferecer outros modos de jogo. Oferecer também bem mais personagens, né, do que o Melee. Uhum. E tem algumas questões que acho que foram introduzidas no Brawl que você falou, né, que até hoje continuam na franquia Smash, que foram introduzidas ali. Uma coisa que chama bastante atenção é que se você for olhar os personagens do Brawl, a geração do Brawl trouxe vários personagens que não eram da franquia de franquias da Nintendo. Exatamente. E que ficaram bem marcantes, tipo Sonic. Ninguém imaginava um jogo com Sonic e Mario. Né? O Snake também, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele apareceu, foi no Brawl. Então, o Brawl ele teve 39 personagens jogáveis. Foi um jogo que isso acabou marcando, porque a gente falou, né, alguns episódios atrás sobre o Ultimate, né, o Smash Ultimate, e a questão dele ter vários personagens e tal, de outras franquias, e essa questão de pegar pesado em trazer personagens de outras franquias, que até às vezes nem estavam em consoles da Nintendo, basicamente, né, começou a ficar forte ali no Brawl. E só a título de comparação, o Melee tinha 25 personagens só, contra os 39 do Brawl. E aí é engraçado também que depois do Brawl no Smash para Wii U, aí a Nintendo começou a repensar um pouco a mecânica. Trouxeram uma mecânica um pouco mais exigente do que a do Brawl. A do Brawl você podia fazer, acho que, múltiplos air dodges enquanto você estava caindo. Ela tinha algumas vulnerabilidades, acho que podemos dizer assim. E também tinha a questão do Meta Knight, né, no Brawl, que era desbalanceado. Que era muito aí a galera não gostava. Se bem que no Wii U era Bayonetta. Bayonetta e Diddy Kong. Mas, no geral, acho que o Brawl ele acabou desviando um pouco do que era o Melee. Desagradou algumas pessoas, de fato, né? Mas também trouxe muito mais gente que não era familiar com o jogo. E aí, a partir daí, a Nintendo conseguiu equilibrar melhor e chegar no resultado do Ultimate, que eu acho que é o melhor possível. Então, jogos aqui que eu e o Pedrão selecionamos, né? Super Mario Galaxy 1 e 2, Mario Strikers Charged, Super Paper Mario, Mario Kart Wii, Wii Sports, o Smash Bros. Brawl, que a gente estava comentando agora, o 007 GoldenEye, remaster do 64, acredito, né? Uhum. Também o New Super Mario Bros. Wii. E, especificamente, eu coloquei porque eu joguei... Não é um jogo popular, mas é um jogo que eu achei que aproveitou bem o Wii Remote, foi o Metroid Prime Trilogy. Que incluía o Metroid Prime Corruption, né? Que é o Metroid Sim, Prime que era o Wii. Do Wii, Foi exatamente. No Wii. E, cara, só pontuando aí, né? A gente falou basicamente sobre todos esses jogos, só o Super Paper Mario, que não tinha falado, que era um jogo muito bacana também. E ele era bem polêmico também, que aí o Brunão tava falando de mudanças. Porque ele também desviou bastante do que era o Paper Mario original e o segundo, que era o Thousand Year Door, que era no GameCube. Quer dizer, o primeiro era do 64, o Thousand Year Door era no GameCube. Uhum. Eles tinham um combate round-based, né? Combate em turnos. E o Super Paper Mario não, era um combate como se fosse um jogo 2D convencional, que você pula em cima dos inimigos, bate neles com martelo, era uma mudança bem grande. E outra coisa interessante desse jogo era você tinha uma habilidade de você mudar a perspectiva para 3D em alguns momentos. Isso era muito legal, porque era usado para você, ao mesmo tempo, para você encontrar segredos no jogo. Às vezes você podia continuar sem, mas aí se você abria para essa perspectiva 3D, você encontrava alguma coisa que estava escondida, que dava para ver no 2D. Ou então para você progredir no jogo, mesmo em relação a puzzles. Então, às vezes, você se encontrava ali
E não sabia o que fazer para progredir, não dava para progredir, aí você descobria que no 3D tinha que fazer alguma coisa para você depois voltar pro 2D e passar. E era bem legal isso daí também. Eu acho que isso até acabou inspirando um pouco o Super Mario 3D World, porque tem uma pegada assim, meio que o 3D no 2D, e o Super Mario era meio isso também. E é engraçado que, apesar do Paper Mario Origami King, que eu tô jogando agora no Switch, não ter essa separação entre um modo que é só 2D e outro modo que é 3D, tem algumas coisas que ficam escondidas no cenário que você vê pelo ângulo da câmera, assim, como se você tivesse que andar para um ponto assim, específico do mapa e você consegue ver uma outra coisa que, pelo jeito que eles exibem a imagem, como se fosse aquele estilo como se fosse um livro mesmo, né? Uhum. Você não conseguiria descobrir se não fosse o ângulo que você conseguiu chegar ali no mapa. Eles continuaram, de certa forma, explorando isso. Acho que uma coisa que também vale a gente ressaltar é que o Wii, por ele ter sido essa mudança também de rota da Nintendo, fazer um console mais barato, que não concorria em relação à performance, né, com a concorrência. Essa questão de tentar abordar um público que não é também tão familiarizado com games assim e tal, também foi, de certa forma, polêmica, assim, né? Teve muita gente que fala, putz, né, depois do Wii, a Nintendo nunca mais teve um console com uma performance parecida com o da concorrência. Então, por exemplo, se hoje em dia a gente não tem um jogo que tem o Breath of the Wild rodando em 4K, ou sei lá, sabe, com gráficos da última geração como os da concorrência, é porque lá atrás a Nintendo decidiu que ia abordar essa outra estratégia de negócios, né? E então, assim, ele também acabou sendo um pouco polêmico nesse sentido. O pessoal mais gamer fala, putz, o Wii, né, era um pouco voltado demais para essa galera aí que queria jogar o jogo de maneira mais casual e tal. Mas, por outro lado, eu também acho que foi essencial para a Nintendo sobreviver também. Para a Nintendo conseguir hoje ter o Switch, a gente ter vários jogos bons. Porque, talvez se ela tivesse continuado com a mesma estratégia do GameCube e tentasse focar só em melhorar o hardware, talvez não tivesse obtido tanto êxito. Exatamente. Talvez poderia até ser, ela podia também continuar, ela podia ter tomado a decisão de continuar fazendo o hardware mais poderoso possível. Eu nem digo assim, não, eu não entendia falir se fizesse isso. A gente não sabe, pode ser que ela estivesse aí concorrendo, só que a gente teria alguma coisa mais padrão. E eu acho que o legal da Nintendo é ela quebrar os padrões, ela sempre tentar ser criativa. Então, você tem os consoles que são mais parrudos, né? Que tem a performance mais alta, mas você tem também a Nintendo que está sempre tentando fazer com que você jogue o jogo de maneira diferente, seja porque o console é híbrido, porque ele tem controle de movimento, né? Ou porque ele tem o HD Rumble, né? Alguma coisa diferente. Então, eu acho que isso é um marco que é muito o DNA da Nintendo, né? Querer inovar. E talvez, se a Nintendo tivesse, além de introduzido o Wii Remote, tivesse colocado um hardware do nível dos concorrentes, provavelmente ficaria um console ali na casa dos $500, não de 250. Exatamente. Que também é uma preocupação deles. Acho que até porque também eles pensaram assim, se a gente quer trazer um público mais casual, a gente não pode cobrar um preço que a gente cobra, né, para o pessoal que é mais gamer, um preço mais alto. Exato, tem a que ser um pessoa preço não vai mais estar acessível. disposta a pagar tanto. Isso, exatamente. Acho que o Switch também é assim, de certa forma. Muita gente, durante a pandemia, né, a gente viu um crescimento muito grande de pessoas querendo comprar o Switch. Pessoas estavam em casa, não tinha, entre aspas, muito o que fazer, né? Queria arrumar mais coisas para fazer. E aí, beleza, ela podia comprar um PlayStation, Xbox, mas o Switch é bem mais barato, né? Tem isso também. Então você tem uma experiência de jogo super rica também, e para um console que custa menos. Acho que o primeiro jogo que eu joguei foi o
Acho que foi o Brawl, talvez. Não, Brawl veio depois. Deve ter sido o Breath of the Wild, do Twilight Princess. Não, Zelda, eu não tive. Não? E Mario Galaxy veio depois também. veio mais ou menos um ano depois, acho, né? No segundo ano, se não me engano. Super Paper Mario, preciso abri-lo aqui. Cara, talvez tenha sido ele, porque deve ter sido ele. Abril de 2007. Então, muito antes ainda do Brawl. Acredito que foi ele, sim, meu primeiro. Bem Pronto, feito. agora eu não tô mais... Já... Como é que eu posso dizer? Saciei a minha angústia de saber qual foi meu primeiro jogo do Wii. Aí dá pra seguir em frente agora. É um dos jogos mais underrated que tem, mais ignorados, esse Super Paper Mario. Exatamente, por isso que eu quis colocá-lo Porque na lista. as pessoas que gostam de Paper Mario, a maioria odeia esse jogo. Assim, dentre os três, né, que tinha até então, ele era o mais odiado, justamente por ele ser diferente na questão do combate, né? Exatamente, mas ele é diferente, porque ele frustrou, acho, muita gente por conta disso, né? Porque você estava esperando um jogo e veio outro. Mas se você analisar como ele é um jogo muito bom, né? Se você esquecer que, né, se você não vier com a expectativa dele ser um jogo turn-based RPG e tal, é um jogo muito bom, muito completo. Brunão, só uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o Wii aqui, que eu acho que é importante. Faz 15 anos que o Wii foi lançado e a gente lembra de tudo que aconteceu, que a gente tá falando aqui. Quer dizer, tem coisa que a gente não lembra, mas a gente lembra do lançamento, lembra? Isso significa que a gente tá ficando velho, Bruno. Não, você vê a minha dificuldade para lembrar qual foi o meu primeiro jogo, né? Cara, 15 anos é muito tempo. Inacreditável. Eu fiquei olhando pra essa data aqui enquanto eu escrevi o roteiro e falei, cara, não é possível, 15 anos. Tipo, tudo bem, ao mesmo tempo que na minha cabeça parece que faz muito tempo, lembrar de uma coisa que foi 15 anos é muito tempo. Inclusive, eu acho que só como curiosidade, não faz muito tempo, foi esse ano ainda eu liguei meu Wii porque eu queria só revisitar o Melee. Ou seja, eu peguei um disco do GameCube, usei a retrocompatibilidade do Wii e joguei ele em 2021. Mas eu também... Um jogo de 2001, um console de 2006, sendo jogado em 2021. Mas eu super te entendo, porque eu também, a partir do Wii, eu joguei várias vezes jogos de GameCube, sempre no Wii. Porque ele já estava instaladinho ali, ele é menor e tal. Uma coisa só. O meu GameCube nem tá funcionando. Uma coisa que eu não comentei, mas eu quero comentar sobre o Wii, que acho que é válido falar. Pra mim, ele é o console mais bonito da Nintendo, de todos. Até hoje. Eu acho ele o mais bonitinho. Eles acertaram muito no design dele. Totalmente subjetivo isso que eu falei, tipo, mas eu acho mais legal. Ele é pequenininho. E é legal que na horizontal, sem a base, ele fica muito pequenininho. Exato. Cabe em qualquer móvel aí que você tiver, né? E na vertical, com a base prateada, ele fica bem estileiro, assim, bem top. Bom, Brunão, outra notícia dessa semana foi uma atualização do Mario Golf Super Rush, né? Que é atualização gratuita. Então, teremos novos personagens, novas pistas e novos modos de jogo. Você sabe quais são os personagens novos, Brunão? Sim. Por incrível que pareça, colocaram a Wiggler, que é aquela centopeia que aparece no Mario 64, ela aparece, né? E o Shy Guy, que também nesses jogos de esporte geralmente colocam o Shy Guy. E, nossa, a Wiggler ficou muito engraçada, porque ela tem os anéis da centopeia, ela é bem grande, e uns braços minúsculos, assim, segurando o taco de golfe. A Nintendo tem feito isso. No Mario Tennis Aces, tem o Chen Chomp como jogador de tênis. Nossa, é verdade. Um personagem que não tem braço. Também eles fizeram meio que pra zoar, acho. Deve ser. Você olhar e ficar dando risada e desconcentrar no jogo. E uma coisa legal do Wiggler é que tem o Special Shot, né, no jogo do Mario Golf Super Rush. E o da Wiggler, ou do Wiggler, sei lá, ela fica naquele modo furioso, assim, que ela fica vermelha. Sim, igual quando você encosta, né, você pula nela uma vez, ela fica agitada.
Exatamente, em vários jogos de Super Mario é assim, né? Você pula e ela fica vermelha, furiosa. Então é legal que eles trouxeram isso pro Special Shot desse personagem. E no caso do Shy Guy, ele conta com a ajuda dos Fly Guys no Special Shot dele para chegar mais longe, mais rápido, né? Em relação aos novos campos de golfe, tiveram 2, né, Brunão? O Shelltop Sanctuary. Sim, e o All-Star Summit. Exatamente. Esse Shelltop Sanctuary, ele tem um lago no meio e umas estátuas enormes de Koopas, como se estivessem numa seita, assim, com aqueles capuz meio... que nem Jedi, assim, uma coisa meio Star Wars, assim. Tem um ar meio, sei lá, meio místico. E esse All-Star Summit são como se fossem umas ilhas flutuantes no céu. Parece a Rainbow Road do Mario Golf, assim. Um negócio meio no céu, tudo estrelado. E aí, na verdade, essas ilhas flutuantes têm formatos de personagens do jogo, né? Do Mario, do Koopa, enfim. E aí, sobre os novos modos de jogo, um deles é o Target Golf. E funciona da seguinte maneira. O jogador, ele fica estático ali na tacada inicial, e a ideia é ele atingir a bola num alvo que vai diminuindo a cada rodada. E aí acho que você pode jogar com outra pessoa também, né? E eliminando conforme quem atingir cada circunferência, né? Se você atingir uma área menor, você faz mais pontos do que numa área maior, então tem essa possibilidade. E o outro que é... Esse parece fácil, assim, esse Target Golf, sendo sincero, né? Você não tem que fazer a tacada final, né? Só uma tacada de cada vez. Mas o outro, o One On, One Putt, funciona da seguinte maneira. A primeira tacada, você tem que acertar o green, que é aquela área que é uma grama mais rala, que fica mais próxima do buraco. Se você mandar fora do green, você já perdeu aquele jogo. E aí, acertando a primeira tacada no green, a segunda você tem que fazer o buraco. E esse modo você joga só single player. Então esse parece uma coisa mais desafiadora. É tipo um time trials, assim, né? Pra você conseguir o melhor... você jogar sozinho, mas pra quem curte muito. É uma boa analogia, porque nesse modo você tem que fazer em duas tacadas. O que eu quis dizer é que é você contra você, né? Não é você contra exatamente. os outros, né? Por isso que eu falei time trials, é pra você melhorar a sua própria performance, né? Exatamente. Eu gostava bastante de Mario Golf no GameCube. Eu cheguei a alugar ele algumas vezes na época, mas depois eu não tive mais. Mas eu achava um jogo bom, eu gostava. Bom, aí o próximo tópico, então, é a premiação Golden Joystick. Essa premiação é uma premiação britânica, né? Que aconteceu agora, no dia 22 de novembro. E aí, então, já foram premiados alguns jogos, inclusive alguns que estão disponíveis no Switch. Então, por exemplo, o jogo de melhor história foi premiado o Life is Strange True Colors, que está disponível para o Switch. O melhor jogo indie foi o Death's Door. O jogo do ano para PC foi o Hitman 3, que também tem para o Switch na versão cloud. O melhor jogo Nintendo do ano, Metroid Dread. E aí eles fizeram uma categoria melhor jogo... Pausa para o Brunão celebrar o Metroid Dread. E o melhor jogo eles criaram uma categoria melhor jogo de todos os tempos, que foi o Dark Souls que ganhou. E só para dar uma contextualizada, né? Essa premiação é daquelas que o pessoal que vota e escolhe quem ganha, sabe? Tipo, Kids' Choice Awards, aqueles negócios assim que as crianças votam. Então, essa é uma premiação aí, a galera que vota, não tem os críticos, né? Que nem Oscar, essas coisas assim. Uhum. Mas essa, tipo, é um prêmio um pouco menor, mas eu achei interessante pra gente ver. Eu fiquei decepcionado, porque a única coisa que ganhou aqui da Nintendo de verdade foi Metroid Dread, e numa categoria de jogos da Nintendo. Então, assim, tô decepcionado com o Golden Joystick. Acho que a gente devia cortar esse tópico da versão final, hein? Deixar a Nintendo meio de lado nessa premiação, a gente deveria boicotar eles.
Vamos boicotar. Vamos passar para o próximo, Brunão, porque o próximo a gente vai falar de outra premiação de games e essa Mas tem assim, mais jogo só uma observação aqui que eu não gosto muito dessa categoria, melhor jogo de todos os tempos, justamente porque não fica muito... Os jogos não acho que os jogos competem todos de igual para igual. Você não vai comparar um jogo tipo um Mario Odyssey com um Counter-Strike, por exemplo. Exatamente, não tem Ainda nada mais a um ver. jogo Dark Souls, um jogo bem específico. Porque as pessoas que gostam de Dark Souls são fanáticas por Dark Souls, por isso que Dark Souls ganhou. Os caras vão votar em peso lá. Exatamente, mas é um jogo muito difícil, que exige muito do jogador, então também não é um jogo que qualquer um pode jogar. Né? Não é um jogo para todo mundo. Não é um jogo para todo mundo. É um jogo, assim, além da dificuldade dele, pelo menos até o ponto que eu joguei esse primeiro, né? Imagino que aqui o Dark Souls seria o primeiro Dark Souls, lá de, se não me engano, 2007. A história dele é bem incompreensível, assim. Eu acho que é aquele jogo que você tem que ler material externo ao jogo, porque senão você não consegue entender o que está acontecendo muito bem. Mas é só uma reflexão aqui. Eu não sei se eu concordo em ter esse tipo de categoria, não. Nada a ver. Eu achei que é muito abrangente. Isso tudo bem. As pessoas querem fazer porque querem ver quem vai ganhar, né? Mais por isso que eles fazem essas categorias. Mais por curiosidade, eu acho. Porque é que nem você comparar filmes, né? Ou qualquer outro tipo de mídia. Se você comparar um filme, sei lá, de ação com romance, enfim. Também você tem jogos de diferentes épocas que eram importantes. Eu acho que tem que ter um pouco mais de filtro. Não pode só chegar e dizer o melhor de todos os tempos. Exato. É muito, muito genérico, né? Eu acho que poderia até ser o melhor de todos os tempos dentro daquele gênero, por exemplo. Exatamente, pode ser. Aí ficaria menos injusto. Ou melhor de uma determinada época também. Não precisa ser o ano, mas que seja de uma década, uma coisa assim, né? Sim. Porque também é difícil você comparar um jogo de 1980 com um jogo de 2021. É engraçado, né? Que eles separaram aqui o jogo Nintendo, né? Criaram um filtro bem restrito. O melhor jogo Nintendo do ano. Exato. Mas o contraste deixaram uma outra categoria super abrangente. Exatamente, Brunão. Mas beleza, pode seguir. Esse tópico aí tá... Vamos ter que boicotar, realmente. Você tem razão. Sim. Bom, Brunão, o próximo tópico é também sobre uma premiação de jogos, só que essa já é um pouco mais justa com a Nintendo. Eu falei aqui no episódio passado quais são os jogos Nintendo que estão concorrendo, e aí tem vários. Tem o Mario Party Superstars, tem Metroid Dread, tem um monte. Mas a notícia dessa semana é que tem um rumor de que durante o anúncio do Game Awards, o Game Awards, né, só para contextualizar, é o Oscar dos games. Esse sim é considerado, né, o grande evento de premiação dos games anual. E aí o rumor é que pode ter alguma novidade sobre a sequência do Breath of the Wild nessa apresentação. Então, a gente sabe que a Nintendo continua dizendo que vai ser lançado a sequência do Breath of the Wild em 2022, então tá chegando já o ano, não sabemos em que época. A gente teve também o trailer, né, na E3. Teve o trailer da E3, que já mostrou um pouco mais do gameplay, né, das funcionalidades do braço do Link. E agora tem esse rumor de que alguma coisa pode ser revelada. E a galera tá especulando que pode ser o nome do jogo, porque afinal já tá chegando no ano do jogo e a gente não sabe qual é o nome dele. E somado a isso, ainda tem o fato de que em 2021 a franquia Zelda completa 35 anos. Verdade. Então poderia ser mais um jeito de celebrar, né, essa data. E só para reforçar, né, o Game Awards vai ser transmitido na madrugada do dia 9 para 10 de dezembro, a 1h da manhã, e será transmitida pelo canal oficial do Game Awards no YouTube e na Twitch. Então, é meio tarde, né, porque começa em Los Angeles à noite, então fica tarde pra gente. Entendi. Mas pelo menos não é tão tarde. Por exemplo, a galera da Europa nem consegue ver isso daí. Vai ficar um horário mais absurdo ainda. Bom, galera, basicamente isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos ficar de olho agora nessa semana para ver o que acontece. Sempre muito bom resenha com o Brunão, falar de Wii, né, console que marcou tanto nossa época, nossa geração. Então,
mandar aquele abraço para todo mundo aí que escutou a gente até agora e pro Brunão, é claro, esse nintendista maravilhoso. Que isso, Pedrão. É sempre muito bom entrar aqui para falar com você. Espero que em breve a gente se reúna de novo. Ficamos aí na torcida pelo Metroid Dread na premiação, Game Awards. E é isso, gente. Um grande abraço. Valeu demais. Até a próxima. Falou, galera. Até mais. Agora eu tinha lembrado alguma coisa de falar que agora eu esqueci. Bom, deixa quieto. Igual aquele dia que eu falei, só mais uma coisa. Não era nada, vamos mijar. Muito bom.